O Santo Sudário de Turim tem intrigado e comovido ao longo dos séculos pessoas dos mais diversos campos, desde cristãos devotos até químicos, físicos e até mesmo especialistas em criminologia. E o que mais chama atenção nos acontecimentos ligados ao Sudário de Turim é esse mistério constante. Cada nova descoberta parece, em vez de esclarecer, trazer ainda mais perguntas sem resposta. Olá, pessoal! Entre as características do Santo Sudário, há algumas que continuam desafiando até mesmo os métodos científicos mais modernos. Não faz muito tempo, os cientistas voltaram a investigar esses mistérios, mas no lugar de respostas, acabaram deixando a origem do Sudário de Turim ainda mais envolta em incertezas. Pessoal, quem fala com vocês é o Deluca, bem-vindo ao nosso canal Pipa. E hoje vamos descobrir o que exatamente os cientistas encontraram dentro da estrutura do Santo Sudário e quais novos enigmas surgiram a partir dessa descoberta. A história do Santo Sudário de Turim. Segundo o Novo Testamento, é assim que começa a história do Santo Sudário. Após a crucificação de Jesus Cristo, seu corpo foi entregue a José de Arimateia, que o retirou da cruz e o envolveu em um tecido de linho, o que viria a ser conhecido como Santo Sudário. Esse pano era feito de linho simples, sem nenhum tipo de enfeite, pois simbolizava a ideia de que diante da morte, todos os seres humanos são iguais. O corpo de Jesus, envolto no Santo Sudário, foi então colocado em um túmulo escavado na rocha, cuja entrada foi selada com uma grande pedra. Mas logo no início da semana seguinte, bem cedo pela manhã, Salomé e as duas Marias foram até o túmulo para lavar o corpo e aplicar óleos perfumados, e encontraram a pedra removida e o corpo de Jesus desaparecido. Ao ouvirem os gritos das mulheres, os apóstolos Pedro e João correram até lá, e dentro do túmulo vazio restava apenas o pano usado na sepultura, o Santo Sudário. Depois desse episódio registrado no Novo Testamento, o sudário só voltaria a ganhar destaque mais de 13 séculos depois, no ano de 1355. A pessoa responsável por apresentar o Santo Sudário ao mundo cristão foi Geoffroy de Charny. Ele era um nobre francês, cavaleiro do rei João II e considerado um dos guerreiros mais respeitados de sua época. Foi Geoffroy de Charny que, em uma igreja fundada por ele mesmo na cidade de Léry, expôs publicamente o Santo Sudário pela primeira vez de forma oficial. A partir de então, esse objeto sagrado passou a ser mencionado com frequência como relíquia nas escrituras oficiais da família desse famoso cavaleiro. Mas isso naturalmente levanta uma pergunta: onde foi que Geoffroy de Charny conseguiu o Santo Sudário? Não há nenhum documento que comprove de forma clara a origem dessa relíquia, mas existem 3 hipóteses principais. A primeira hipótese diz que o rei Francês II teria presenteado Charny com o sudário como sinal de confiança especial, porém não há nenhum registro que comprove isso. A segunda teoria afirma que quem entregou o sudário a Charny foi um parente seu que participou da Quarta Cruzada em 1204. Durante essa expedição, houve saques em Constantinopla, e é possível que o sudário estivesse guardado lá na época. E segundo a terceira hipótese, Geoffroy de Charny teria recebido o Santo Sudário como um presente de um doador anônimo, cuja identidade permanece desconhecida. Essa possibilidade, por exemplo, é mencionada em uma carta escrita pelo bispo de Troyes. Estamos explicando essas 3 versões em detalhes, porque a origem incerta do sudário é justamente uma das razões pelas quais muita gente questiona sua autenticidade. O que se sabe com certeza é que o Santo Sudário ficou guardado durante muito tempo na igreja de Léry, e que depois da morte de Geoffroy de Charny na Batalha de Poitiers, em 1356, ele foi entregue à sua esposa, Jeanne de Vergy. O sudário permaneceu por mais de 100 anos sob os cuidados dos descendentes de Charny, até ser transferido para a Casa de Saboia, e mais tarde passou a ser exibido na Catedral de São João, em Turim. A história das investigações científicas sobre o Santo Sudário. Na verdade, durante vários séculos, apenas os fiéis comentavam sobre as propriedades misteriosas do Santo Sudário, e entre eles, ninguém jamais questionava sua autenticidade. Para a maioria dos peregrinos que visitavam a igreja de Turim, o próprio sudário já era visto como um milagre sagrado, e ninguém sequer pensava em examinar suas características físicas de forma objetiva.
Ainda assim, mesmo que timidamente, houve algumas tentativas de estudar a relíquia usando métodos científicos. De forma pontual, realizaram-se observações visuais, análises por espectroscopia e raio-x, além de exames ao microscópio. Mas foi em 1898 que aconteceu uma das descobertas mais inesperadas e fascinantes daquele período. E, de fato, foi esse achado que fez os cientistas voltarem sua atenção ao Santo Sudário de Turim. Um advogado que também era fotógrafo amador, Secondo Pia, com a devida autorização, fotografou um sudário em chapas fotográficas e então percebeu algo surpreendente. As marcas deixadas no tecido pareciam um negativo fotográfico. As partes claras do tecido apareciam escuras no negativo, enquanto as áreas escuras ficavam claras. Quando ele revelou esse negativo, não surgiu uma imagem borrada ou confusa, mas sim o rosto e o corpo inteiro de um homem barbudo com contornos nítidos. Mas como seria possível que um negativo fotográfico tenha sido criado quase 19 séculos antes da invenção da fotografia? A descoberta impressionante de Pia causou um enorme debate científico nas primeiras décadas do século XX, mas com o tempo acabou sendo esquecida. Foi só em 1978 que essa situação mudou radicalmente. Naquele ano, um grande grupo de pesquisadores foi autorizado a realizar uma análise direta e detalhada do sudário de Turim, como parte do projeto conhecido como STURP, o Estudo Científico do Sudário de Turim. A partir de então, uma sequência de descobertas científicas verdadeiramente surpreendentes começou a acontecer. Foram tantas revelações que é difícil apontar qual delas foi, de fato, a mais importante. Por exemplo, descobriu-se que o tecido de linho de 4 metros de comprimento foi confeccionado com uma técnica extremamente complexa, usada na época apenas no Oriente Médio e apenas para fins muito específicos. O sudário é tecido com um padrão especial chamado espinha de peixe 3-1, conhecido entre especialistas como herringbone. Entre os tecidos produzidos em série no século I, esse tipo de trama era algo extremamente raro. Além disso, as fibras do pano apresentavam sinais de lavagem e branqueamento com uma solução de sabão feita à base de óleos vegetais, e também foram encontradas partículas de calcita, cuja composição mineral corresponde às rochas de Jerusalém. Na verdade, todas essas características servem apenas para indicar a origem do tecido. Para os fiéis, isso não é necessariamente uma revelação divina. Já para os cientistas, esses dados são provas concretas que ajudam a confirmar os relatos do Novo Testamento. No entanto, quando comparadas ao maior mistério do sudário, as marcas de um corpo humano gravadas no pano, essas descobertas sobre a estrutura do tecido acabam ficando em segundo plano. Porque, embora essas marcas sejam um fenômeno impressionante, o mais espantoso não é isso. O que realmente deixou os cientistas perplexos foi constatar que as marcas aparecem apenas na camada mais superficial das fibras, com uma profundidade de apenas alguns microns. Abaixo dessa camada não havia nenhum traço de tinta ou pigmento. O pano estava completamente limpo. E pelas técnicas conhecidas da época, tanto em pintura quanto em qualquer outro tipo de retrato, seria impossível produzir uma imagem com uma espessura tão incrivelmente fina. E tudo isso era apenas o começo de uma série enorme de mistérios que ainda estavam por surgir. Por exemplo, descobriu-se que não há nenhum traço de pinceladas em uma direção específica sobre o sudário. Ou seja, essa imagem não parece ter sido pintada de forma alguma. No entanto, ela também não se parece com uma marca direta deixada por um corpo real. Se fosse de fato a marca de um corpo, esperaríamos ver deformações na silhueta, linhas duplicadas ou borrões. Mas as linhas do sudário são nítidas e o conjunto inteiro é incrivelmente simétrico e harmonioso. E tem mais. Descobriu-se que essa imagem possui volume, ou seja, ela tem profundidade. A variação de luz e sombra na imagem corresponde à distância entre o tecido e o corpo. Por exemplo, após a revelação, as partes mais claras foram justamente aquelas que estavam em contato direto com o pano, enquanto os olhos, mais fundos no rosto, apareciam com tonalidade bem escura. Como um efeito assim foi criado? Os cientistas simplesmente não têm ideia. Mas o que mais chamou atenção em todo o mundo foi o estudo sobre os vestígios de sangue humano presentes no sudário. A análise detalhada dessas manchas revelou que se tratava de sangue verdadeiro, contendo proteínas, hemoglobina e bilirrubina, o que deixou claro que não se tratava de tinta ou pigmento.
O sangue com alta concentração de bilirrubina é típico de pessoas que sofreram traumas severos e dores intensas. Além disso, os pesquisadores constataram algo impressionante. O sangue havia penetrado no tecido, enquanto a imagem da figura humana estava sobreposta a essas manchas. Em outras palavras, o sangue manchou o pano primeiro, e só depois disso a marca da imagem humana apareceu. Outros resultados das análises do sudário coincidem de forma impressionante com o que é descrito nos evangelhos sobre a crucificação de Jesus. É possível ver claramente marcas de açoites no corpo, manchas de sangue na parte de trás da cabeça compatíveis com uma coroa de espinhos, e ferimentos nos pulsos provocados por cravos. Também há indícios de cravos nos pés, feridas no lado do corpo e machucados no nariz e no rosto, que poderiam ter sido causados por uma queda enquanto se carregava um objeto muito pesado. Complementando todas essas evidências, análises de pólen encontraram resíduos de flores no tecido antigo. Esses pólens são exclusivos de plantas que crescem naturalmente no Oriente Médio e na região do Mar Morto. E as partículas ricas em cálcio, encontradas nas fibras do pano, são semelhantes às presentes em tecidos antigos de Jerusalém, o que reforça ainda mais a origem daquele material. Esses resultados foram considerados uma das maiores descobertas científicas do século. O mundo acadêmico se dividiu. Alguns pesquisadores reconheceram a importância e a confiabilidade dos dados, enquanto outros se mantiveram críticos. Para os fiéis, os resultados do Sturp foram mais uma confirmação de sua fé. Já os céticos passaram a dizer que a coincidência com os relatos bíblicos era exageradamente perfeita e suspeita. E então, tudo mudou de forma repentina. A datação por carbono 14 em 1988. Em 1988, para tentar pôr fim à polêmica sobre a autenticidade do Santo Sudário de Turim, 3 renomados laboratórios realizaram testes de datação por carbono 14. Para esses testes, uma pequena amostra foi retirada da extremidade do tecido de 4 metros e enviada para análise sem revelar sua origem. Além disso, a parte escolhida foi justamente a que visualmente apresentava menos sujeira e danos aparentes. E o resultado surpreendeu os cientistas e decepcionou profundamente muitos fiéis. Os 3 laboratórios chegaram exatamente à mesma conclusão. O pano datava da metade do século XIV. Imediatamente, os mais céticos e aqueles com menos fé declararam que o sudário de Turim era uma falsificação. E todas as características misteriosas e inexplicáveis do sudário foram simplesmente deixadas de lado. O fato de que nem no século I, nem no século XIV, nem mesmo hoje, seria possível criar uma imagem negativa como aquela sobre um tecido, foi totalmente ignorado. No entanto, quando a comoção em torno desse resultado chocante começou a diminuir, os pesquisadores que haviam participado do projeto Sturp voltaram a levantar essas questões ainda não resolvidas sobre o sudário. E eles passaram a suspeitar que a amostragem usada no teste poderia ter sido inadequada. Isso porque o pedaço de pano analisado foi retirado justamente de um canto do sudário que havia sido restaurado após o incêndio de 1532. Como consequência, os dados de uma época teriam se misturado com os de outra, e o resultado final refletia apenas a média entre eles. Uma das provas de que a amostra veio de uma parte restaurada é a presença de fibras de algodão, que não existem na parte principal do tecido original. Esse fato sugere que fibras do século XIV foram costuradas ao tecido original do sudário. Já nas décadas de 2000 e 2010, foram feitas novas análises em fibras do tecido original, de áreas que não haviam sido restauradas. Esses estudos mostraram que o tecido era mais antigo do que os dados obtidos na datação por carbono 14, embora não tenham conseguido determinar com precisão a sua idade exata. Mesmo assim, as dúvidas sobre os resultados de 1978 ainda permanecem e nunca foram totalmente eliminadas. A discussão sobre a autenticidade do Santo Sudário de Turim continua até hoje. Como a imagem de uma pessoa foi parar no tecido? As discussões continuam também sobre como esse fenômeno inexplicável, o surgimento da imagem humana no pano, poderia ter acontecido. De acordo com uma das teorias propostas por físicos do Sturp, essa marca humana pode ter sido causada por um pulso de energia extremamente breve e intenso.
Essa hipótese explicaria por que houve uma alteração apenas na camada superficial das fibras do pano, sem que o tecido em si apresentasse qualquer sinal de dano térmico. Esse pulso teria criado uma imagem tridimensional, mas sem deixar nenhum rastro típico de exposição ao calor. A verdade é que a ciência atual não consegue explicar a natureza dessa emissão luminosa, e os próprios cientistas admitem isso com franqueza. Ainda assim, era necessário dar algum nome a esse fenômeno. Foi então que os físicos Jumper e Jackson batizaram esse processo de descarga de corona. Segundo a hipótese deles, em determinado momento, um feixe de energia semelhante a um fluxo de prótons teria sido liberado repentinamente a partir do corpo. Esse fluxo de energia teria causado a evaporação instantânea da umidade na camada mais externa do tecido. Como essa energia foi emitida de dentro para fora, sua intensidade foi maior nas áreas onde o tecido estava em contato direto com o corpo, como o nariz, a testa e os joelhos. Nessas regiões, o tecido ficou visivelmente mais escurecido. Já em áreas mais afastadas da emissão de energia, como ao redor das órbitas oculares ou da lateral do corpo, a radiação foi mais fraca e o pano conservou uma coloração mais clara. Foi assim que se formou a imagem negativa do corpo humano, contendo informações tridimensionais codificadas. Essa hipótese também ajuda a explicar por que a imagem não aparece sob as manchas de sangue. Isso porque o sangue, por conter água, tem uma condutividade diferente da do tecido e teria atuado como uma espécie de proteção contra o pulso de energia. No entanto, a grande pergunta, o que exatamente foi esse clarão de energia, continua sem resposta. Mas pesquisas recentes feitas no Instituto de Cristalografia de Bari e na Universidade de Pádua trouxeram uma pista importante. Descobriu-se que parte da hemoglobina presente no sangue se desfez em nanopartículas de creatinina e ferritina, e que a estrutura cristalina dessas partículas estava normal, com uma organização totalmente irregular. Após novas análises, os cientistas chegaram à conclusão de que essa deformação pode ter sido provocada por um fluxo de nêutrons gerado por uma reação nuclear. Naturalmente, esse tipo de conclusão gera ainda mais perguntas do que respostas. Em essência, essas duas hipóteses apenas reforçam a ideia de que há cerca de 2000 anos ocorreu um fenômeno que a física moderna não consegue explicar. Os fiéis conhecem bem esse acontecimento, mas o papel da ciência é duvidar de tudo e tentar compreender os fatos com base em evidências. E quando esses fatos são inexplicáveis ou se contradizem, os cientistas se deparam com um verdadeiro impasse. É por isso que o sudário de Turim continua sendo algo único. Uma relíquia que desafia a ciência a seguir buscando respostas sem nunca perder sua fé na busca pela verdade. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar uma avaliação e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê no próximo conteúdo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá!